Queremos saudar os irmãos com a graça, com a paz, com o amor do Senhor, amém, querido? E toda sorte de bênçãos derramadas na sua vida, amém? Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos, né, que o Senhor vai completar essa boa obra na sua vida, amém? De restauração, de cura, de libertação, vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, amém? O verdadeiro homem, a verdadeira mulher que Deus criou, amém? Segundo o projeto e o propósito eterno dele, amém? Nós fala assim comigo, eu sou eterno, amém? Uma vez que você recebe Jesus, você tem a vida eterna, você não morre mais. Eu completei 50 anos, agora dia 13 de novembro, né? E eu falei assim, nossa Deus, né? Já 50, né? Meio século, né? Aí o Espírito Santo falou para mim, não preocupa que senão você é eterno. Que diferença faz 50, 100 mil, 2 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão diante? Nós somos eternos, amém, queridos? Faz diferença, né? E a boa notícia é que essa vida eterna que está em nós, que é a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós, você pode desfrutar dela todo dia, amém? Todo dia você pode desfrutar dela, amém? Você não está mais sozinho, Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, dentro de mim. O Espírito Santo é o quê? A nossa fonte. O Espírito Santo, nós aprendemos, é o nosso transformador, que nos transforma, amém? O Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós. Para o que você precisar, o poder dele está aí dentro de você, amém? Naquilo que você não pode fazer, o poder dele está dentro de você, para te fortalecer, para você fazer. Por isso que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, amém? Tem coisas que humanamente falando, nós não damos conta, né? E aí o diabo fala, desiste, né? Você não dá conta mesmo, se não é para você, não desiste. Humanamente falando, eu posso não dar conta não, mas eu tenho alguém dentro de mim, amém? Que é o Espírito Santo, que me capacita, amém, querido? Que me reveste poder para mim vencer, amém? Para mim cumprir com o propósito para o qual ele me criou, amém? Isso fala de autoimagem. Uma das principais consequências, quando a gente é criança, que a gente ouve aquelas palavras negativas, né? Você é um burro, você não presta, você não dá conta, você não vale nada, você é incapaz. Isso gera em nós o quê? Complexos, né? De inferioridade, complexo de incapacidade, e nós crescemos, né? E diante do mundo no qual nós vivemos, esse mundo ele é cheio de desafios para nós. Esse mundo é cheio de desafios. Todo dia você tem um desafio novo para enfrentar, não é verdade? É verdade. Agora, como que eu vou enfrentar esse desafio se na minha infância, na minha mente, no meu coração, foi gravado lá, as primeiras impressões que foram gravadas lá, foram impressões negativas. Que eu não dou conta, que eu não posso, que eu sou incapaz, que eu sou inferior aos outros, que os outros dão conta, que os outros são melhores do que eu. Como que eu vou vencer os desafios da vida? Quando eu fui convencido na minha infância de uma maneira errada, com engano do diabo. Nós vamos ver isso nessa noite. Amém? Então nós precisamos destruir isso. Amém, queridos? E saber que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Todos os dias a gente tem desafios a vencer. Todos os dias nós temos gigantes para derrubar. Todos os dias nós temos, como Davi falou, olha, veio um leão, veio um urso, eu matei, roubar as ovelhas do meu pai, né? Tem leões e ursos para nós destruirmos agora. Como que nós vamos fazer isso? Sendo que na infância, né, a nossa autoconfiança, uma das principais características de uma pessoa que é restaurada na sua autoimagem, né, é a autoconfiança. Não é que ela confia nela, mas ela confia que ela vai vencer, amém? Ela confia que ela vai vencer. Ela sabe que ela tem um potencial para vencer. Ela sabe, né, a pessoa que tem uma autoimagem saudável, né, que foi curada pelo Senhor, de uma autoimagem negativa, ela sabe que se os outros conseguem, ela consegue também, amém? Uma autoimagem saudável, você não vê nem superior aos outros e nem inferior aos outros. Você se vê como, se alguém pode, eu posso.
Se a Bíblia diz que eu posso, amém? Se a Bíblia fala que eu consigo. Amém, queridos? A Bíblia fala, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, os gigantes vão ter que cair. Amém? Então, isso é o resultado de uma autoimagem restaurada. É nós destruirmos, né? Nos livrarmos de tudo quanto é conceito negativo que foi lançado lá na nossa infância. Nos convencendo de que a gente não dava conta, nos convencendo de que a gente era inferior, que a gente era incapaz, né? E tudo isso, Satanás usa, sabe para quê? Para gerar uma coisa em nós. Uma única coisa, que é o triunfo dele sobre nós, chamado passividade. Nos manter passivo. O que é manter passivo? É manter você inoperante, tanto na sua vida natural, quanto na sua vida espiritual. Entende? Pessoa que lá na infância ele feriu, né, com conceitos negativos, gerando na pessoa uma falta de autoconfiança, gerando na pessoa, convencendo ela de que ela era incapaz, né? Tudo que os desafios da vida hoje, a pessoa ela tem medo. E aí o que ela faz? Ela não enfrenta, ela fica passiva. E aí o que acontece? Ela está fora de combate. Entende? Ela está fora de combate, ela não consegue nada, não avança, não rompe em nada na vida. Mas o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo, amém? Destruir as fortalezas que Satanás nos prendeu lá na nossa infância, amém? E nos fazer verdadeiramente livres. Cada um de nós que está aqui, ó, Deus criou com um potencial, com uma capacidade, amém? Com potencial, com uma capacidade. Nós precisamos crer nisso. Fala assim, eu creio que Deus me criou com potencial, com capacidade. Fala assim, Deus não me fez inferior a ninguém. Amém? Fala assim, Deus quer me ver ativo na minha vida. Deus quer me ver movendo, amém? Fala assim, Deus quer que eu me mova, amém? Conquistando tudo que Ele tem para a minha vida. Amém, queridos? Você é uma bênção. Amém? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? Você tem um potencial, você tem uma capacidade. Amém? Nós temos que crer nisso. E não deixar o diabo mais paralisar a nossa vida. Amém? Quando a pessoa ela é, lá na infância, né, ferida com conceitos errados de uma autoimagem negativa, né, de uma autoimagem negativa, ela tem torcida na mente dela a imagem em 3 níveis. A gente se relaciona todo dia em 3 níveis. Todo dia. Você se relaciona com Deus, com você mesmo e com as pessoas. Deus fez o homem para se relacionar. Entende? Deus não fez o homem para viver isolado. E a pessoa que tem uma autoimagem negativa, a tendência dela é se isolar das outras pessoas. Por quê? Porque ela tem medo de se chegar às outras pessoas e ser criticada. Ela não é verdade. Crítica dói. Né? Como ela foi na infância, ser criticada. Ela tem medo de chegar perto das outras pessoas e ser julgada. Ela chega, por exemplo, num ambiente, né? Nós vamos destruir isso hoje, e lá ela já chega, e às vezes tem pessoas ali que começam a olhar para ela, o diabo já lança na mente dela, as pessoas estão pensando que você não vale nada, que você é incapaz, que você não dá conta, você não consegue. Já lança isso na gente, você acha que é você que está pensando, e é o diabo que está lançando isso. Não é verdade? É verdade. Então, o que a gente faz? A gente tenta ao máximo se isolar, tenta ao máximo não se relacionar, com medo de ser ferido novamente na nossa autoimagem. Entende? De achar que a gente, né, de achar que a gente é inferior às pessoas, que a gente nem merece a atenção delas, a gente nem merece, nem está no nível de conversar com elas. Entende, querido? Isso é um engano, é uma mentira. Né? Deus, Jesus, né, que era o Deus vivo em pessoa, né? O que ele fez? Ele veio, ele fala, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Deus. Você tem livre acesso à presença de Deus.
Se você pode conversar com Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se você tem total liberdade na presença dele, você vai ficar com vergonha de homem? Você vai ficar intimidado por causa de homem? Pode ser presidente, pode ser o que for. Entende, queridos? Né? Então nós precisamos entender isso. Porque quando nós somos felizes na nossa autoimagem, a nossa tendência é de nos isolar. E o diabo quer isolar a pessoa. Uma autoimagem tirando ela um complexo de inferioridade. Ela não é verdade, é verdade. Então, quando o homem foi ferido na infância, o homem é ferido na infância, o ser humano, ou melhor, quando Adão e Eva caíram lá no Éden, né, eles perderam a perfeição de se relacionar com as pessoas. Se relacionar com Deus, com eles mesmos e com os outros. Né? E o homem hoje, ele tem uma imagem errada de Deus, ele tem uma imagem errada de si mesmo e uma imagem errada dos outros, sabia? E o Senhor Jesus, ele veio para restaurar essas imagens em nós, amém? As perfeições. Né? Na infância a gente ouve falar de um Deus, né, que é um Deus distante, que é um Deus que é carrasco, que é um Deus que é mau, que é um Deus que é um Deus punitivo, não é? Né? Totalmente errado. E aí você se converte, você tem medo de se relacionar com Deus. Né? E o segredo do nosso relacionamento, do nosso sucesso, é o nosso relacionamento com Deus, amém? Nós começamos a ser restaurados quando nós começamos a nos relacionar com Deus, com a sua palavra, aí você começa a ser restaurado. Você começa a renovar sua mente com a palavra. Amém? Fala assim comigo, eu não sou o que as pessoas falaram que eu era na minha infância. Fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? E se você for ler aqui na Bíblia, ó, só tem coisas boas que Deus fala ao seu respeito. Que você é mais que vencedor, né? Que você é uma bênção, que você é próspero, amém? Que você é uma pessoa sábia, que você é uma pessoa competente, você tudo pode naquele que te fortalece, amém? Que Deus criou você com propósito, amém, querido? Só coisas boas. E aí você vai pegar os versículos que falam quem você é em Cristo, o que você tem, o que você pode, amém? E aí você vai ser restaurado na sua verdadeira identidade, sua verdadeira imagem, e vai destruir toda mentira que o diabo lançou contra nós, contra você e contra mim, lá na infância. É assim que nós somos restaurados, nos livramos, né, de toda palavra negativa que lançaram contra nós. Amém? Quando Deus vai chamar Gideão, né, lá em Juízes capítulo 6, Deus chega para Gideão e fala assim, para Gideão, né? Gideão, homem valoroso, valente, né? Gideão fala, Senhor, quem sou eu? Eu sou minha família é a menor das tribos aí, eu sou menor da minha família. E o Senhor fala, vai nessa tua força e livre Israel. Você vê, ele tinha um conceito errado dele mesmo, Deus tinha outro. Ele se via de uma maneira e Deus via ele de outra maneira. Amém? Fala assim comigo, eu não posso me ver mais. Fala assim, eu não posso me ver mais na minha velha criatura, conforme as pessoas falaram que eu era. Fala assim, eu tenho que me ver agora em Cristo Jesus. Um novo homem, uma nova mulher, conforme a palavra de Deus diz que eu sou. Amém? Então Deus quer restaurar a nossa perfeição espiritual, que é o nosso relacionamento com Ele. Amém? O véu já foi rasgado. Você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa ter vergonha de Deus. Deus conhece a sua vida de trás para frente, de frente para trás, por dentro, por fora, do lado dos avessos. Deus conhece tudo. Salmo capítulo 139 fala assim, todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. O Senhor diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece tudo. Deus já conhece, querido. Então você pode chegar para Deus, ó, amém? E mesmo assim Ele te ama, mesmo com as nossas imperfeições, né? Na nossa infância, quando a gente cometia algum erro, a tendência das pessoas era nos rejeitar, nos julgar, nos criticar, nos punir, não é assim que fazia com a gente?
nos taxar, você vai ficar taxado. Olha o burro aí, olha o desastrado aí, né? Olha o fraquinho aí, entende? E a pessoa cresce com aquilo, ela fica marcada com aquilo, e a vida dela fica travada com aquilo, trava, como nós falamos. Então Deus quer libertar a gente, amém? Jesus falou assim, olha, eu vim para libertar os cativos, amém? Amém, queridos? Essa é a verdade, né? Então, quando a pessoa ela cresce, né, com esses conceitos errados, né, na vida dela, se ela não entender quem ela é em Cristo Jesus, ela vai passar o resto da vida dela com a vida travada, paralisada, porque o diabo quer fazer isso. E Deus quer você verdadeiramente livre, amém? Cumprindo todo o propósito e vivendo todo o propósito maravilhoso para o qual Ele te criou. Amém? Faça assim comigo. Se o diabo diz que eu sou fraco, Deus diz que eu sou forte. Se o diabo fala que eu sou um perdedor, fala assim, ele é mentiroso, é o pai da mentira. Fala assim, Deus que é a verdade, fala que eu sou mais que vencedor. Fala assim, se o diabo mente falando que eu sou amaldiçoado, Deus fala que eu sou abençoado com toda sorte e bênção. Fala assim, se o diabo diz que eu não posso, fala assim, Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala assim, se o diabo mente falando que eu sou pobre, Deus fala que eu sou rico, herdeiro dele, cordeiro com Cristo. Fala assim, se o diabo fala que eu não sou ninguém, fala assim, Deus fala que eu sou filho dele, herdeiro dele. Fala assim, filho do Senhor do universo. Isso é você, querido. Amém? Se seu pai e sua mãe, meu pai e a minha mãe, não foram um bom referencial para nós, né? Não foram um bom referencial, o verdadeiro referencial é Deus, amém? A gente tem que agora anular, né? Quebrar tudo aquilo que eles falaram de errado e as pessoas contra nós e ficar somente com o que Deus fala, amém? E é nesse relacionamento com Deus, na renovação da mente, na próxima quarta-feira, nós vamos trazer, né, uma folha com os versículos que falam quem é você em Cristo, o que você pode, o que você tem, amém? Para você renovar sua mente e ficar firme nessas verdades. Aí você vai ver sua vida romper, amém? Você vai ver se você experimentar a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Amém? Então, a perfeição espiritual é o seu relacionamento com Deus. O pecado de Adão e Eva quebrou essa perfeição, nos afastou de Deus. Mas através de Jesus você é reconciliado com Deus, amém? Você tem acesso à presença de Deus. A segunda coisa que Deus quer restaurar é a nossa perfeição mental e emocional. É o relacionamento com você mesmo. O que você pensa ao seu respeito? Nós já vimos que Deus só pensa as coisas boas ao nosso respeito. Agora, o que você pensa ao seu respeito? Como que você se vê? A maneira na qual você se vê, como você pensa, a gente chama de autoimagem. Autoimagem é aquilo que você pensa, imagem. É a imagem que você faz de você mesmo. Quando você se vê, como que você se vê? Diante das circunstâncias da vida, como que você se vê? Hoje mesmo, como que você se viu no dia de hoje? E é diante dos desafios que nós descobrimos como que nós pensamos sobre nós mesmos. Quer ver um exemplo disso? Dá um exemplo aqui, né? A pessoa fala assim, ó, vai lá e conversa com aquela pessoa lá. Fala, eu não morro de vergonha. Não é assim? Não morro de vergonha. Autoimagem negativa. Ó, vai lá, tem um emprego aí, né? Abriu uma porta de emprego, né, indeterminada aí, vai lá, né? Faz uma entrevista. Eu não morro de vergonha. Isso não é para mim, não. Complexo de inferioridade. Entende? Vai ter um concurso aí, né? São tantas vagas e tantos concorrentes. E eu não vou nem tentar, que eu não vou passar mesmo. Vai. Quem disse que você não vai passar? Quem disse que você é pior que os outros? Quem te convenceu errado dessa forma? Entende? Mentira, queridos.
Então, diante dos desafios da vida, quando nós nos vemos pequenos, quando nós nos vemos incapazes, quando nós não nos vemos imerecedores, nossa autoimagem está negativa. Entende? Você olha para a pessoa, vê ela crescendo, alcançando grandes coisas, você fala, eu jamais vou conseguir isso. Foi convencido de maneira errada. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoa. Fala assim comigo, Deus não faz acepção de pessoa. Sabe o que é acepção de pessoa? Deus não escolhe quem que Ele vai abençoar em detrimento de quem Ele não vai abençoar. Deus não faz isso. É direito igual para todo mundo. Deus ama todo mundo com o mesmo amor, abençoa todo mundo com toda sorte e bênção, amém? Como diz o outro, Ele faz o sol brilhar para justo e para injusto, faz a chuva cair para justo e para injusto. Agora, qual que é a diferença, pastor? Uns creem, amém? E vivem tudo isso que Deus criou. Outros, por causa dos problemas que tiveram na infância, eles não conseguem desfrutar do melhor de Deus. Entende, queridos? Mas no nome do Senhor Jesus, a unção dele está sobre as nossas vidas para quebrar, em nome do Senhor Jesus, todo jugo maligno, amém? Todo jugo maligno de completa inferioridade, né? De completa incapacidade, de passividade, né? De complexo gafanhoto que a gente às vezes tem como povo de Israel, né? Estava lá as portas de Canaã, Deus falou assim, ó, eu vou colocar vocês lá tem gigante, mas eu vou destruir os gigantes, vocês só tem que ir. Todo lugar que vocês pisar a planta do pé é de vocês. E o povo falou, não, nós não vamos não, olha a passividade, nós somos gafanhoto. O que aconteceu com aquele povo? Morreu no deserto. Lugar de gafanhoto é no deserto. Deserto você acha muito gafanhoto, sabia? Fala assim comigo, Deus não me criou gafanhoto. Fala assim, Deus me criou a sua imagem e semelhança. Amém? Fala assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. E a terceira imagem que nós relacionamos é a imagem relacional. É aquela que você, o que você pensa dos outros, os outros pensam de você. Sabia? Como que você vê as pessoas e como você acha que elas te veem? Você sabia que só da maneira de você conversar, a pessoa que entende isso, ela já sabe que você tem um complexo? Só da maneira de você conversar. Às vezes não precisa nem conversar, só as suas atitudes. A pessoa já sabe que você tem um problema de autoimagem. Eu sei. Só de olhar eu sei. O comportamento da pessoa. Entende, queridos? E as pessoas que entendem isso, as pessoas que às vezes até na infância foram muito atacadas nessa área por Satanás, na sua autoimagem, né? Elas como nós falamos, elas têm dificuldade de romper. Já outros que foram atacadas também, mas entenderam e foram restauradas, elas conquistam. Entende? Quem quer ser restaurado aqui? Fala assim, eu quero ser restaurado na minha autoimagem, amém? Na minha autoestima, amém? E fala assim, eu quero ser uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa é. Conquistar, viver o propósito que Deus me criou para viver. Amém? Como você olha para uma pessoa, você olha para uma pessoa, nossa, a pessoa chega para você e fala para mim assim, nossa, aquela pessoa lá é rica, ó, aquela pessoa tem determinada posição, isso e aquilo, não me impressiona nada. Eu não me vejo inferior a ela, de maneira nenhuma. Aqui a pessoa é rica, aqui a pessoa tem isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo, não me impressiona. Entende? Me impressiona mais ver uma pessoa que conhece a Deus e vem conversar comigo sobre Deus, isso me impressiona. Do que uma pessoa que tem riquezas, né, tem títulos, posições. Isso me impressiona. Eu não me vejo inferior a elas. E você? Se vê? Quando a gente olha para as pessoas, queridos, você tem que olhar, como você tem que olhar para elas? Olha,
eu não sou superior a ela, mas também não sou inferior. Eu estou no mesmo nível dela. Entende? Mesmo nível. Eu vou explicar para vocês como que isso funciona na prática. Como que o mundo que é regido por Satanás, até Jesus voltar e amarrar ele, né? Ele inverte valores. Ele inverte valores. Né? E às vezes eu olho para uma pessoa que às vezes ela não teve chance nenhuma na vida, é uma pessoa com pouco poder aquisitivo, é uma pessoa simples e amo ela, amém? Quero ser canal de Deus para restaurar ela, para ela experimentar o melhor também, entende? Eu não me vejo superior e nem inferior. Eu vejo uma pessoa às vezes, né, rica, com muitas posses, o Espírito Santo fala para mim, ela tem tudo isso e vai para o inferno. Eu faço assim, eu oro para o Senhor, me dá uma chance para mim evangelizar ela. Né? E Deus fala para mim, vai em determinada pessoa e evangeliza, dá um livrinho de evangelho, eu vou lá, pode ser prefeito, pode ser quem for, vou lá, com amor entregue para ela. Não me vejo inferior, não tem vergonha, fala assim, eu não tenho vergonha. Fala assim, vergonha é do diabo. Fala assim, Deus quer me ver cheio da sua glória. Sabia que vergonha é o oposto da glória? Glória é o que? A manifestação plena de Deus na sua vida. Vergonha é uma, vamos dizer assim, né? É uma maldição do diabo. Não tem que ter vergonha não, queridos. Você é filho de Deus, amém? Você é cheio da glória de Deus. Amém? O Barack Obama lá, vamos pegar o Barack Obama, que é um dos caras mais poderosos do mundo hoje, vamos dizer assim, né? Eu chego para ele, conversei de igual para igual, vocês também, é homem igual a nós. Né? Entende? I speak English, falo inglês também. Amém? Evangelizo ele, pode ser quem for, amém, queridos? Amém? Então, nós não precisamos ter vergonha de ninguém, não. O apóstolo Pedro, presta atenção aqui, eu vou falar sobre isso já, mas eu só vou adiantar. O apóstolo Pedro, era um pescador, olha para você ver, o cara era pescador, iletrado, ele não sabia ler e escrever, Pedro. Né? Mas Jesus foi, restaurou ele, curou ele, libertou ele, restaurou a autoimagem dele, foi cheio do Espírito Santo, pregou, 3.000 pessoas se converteram. Pedro, podia a pessoa falar, Pedro, pastor, foi um homem que foi criado aos pés de Gamaliel como Paulo. Pedro foi um homem culto. Não, Pedro não tinha nada disso. Era iletrado, era um homem simples, né? Vamos dizer o outro, né? Casca dura, casca grossa, cara, entende? E Jesus tinha que lapidar, dar uma lapidada boa nele. Negou Jesus, foi ou não foi? Foi. Fala assim comigo, Jesus não me olha como eu estou agora. Assim, Ele me olha segundo Deus me criou. E aquilo que Ele está trabalhando na minha vida, para me levar ao nível para qual Deus me criou. Quando Pedro negou Jesus não falou nada. Jesus sabia que ele ia fazer, porque era imperfeito. Nós somos imperfeitos. Entende? Mas Jesus sabia que ele ia restaurar ele depois, amém? E ele ia ser uma bênção nas mãos dele, amém, queridos? Então, uma boa notícia que eu quero te dar também, esqueça dos fracassos do seu passado. Nós somos imperfeitos, né? A gente erra mesmo, a gente falha mesmo, entende? Esquece isso. Amém? Receba o perdão de Deus, perdoe-se a si mesmo, porque tem muita gente que Deus perdoa, ela continua se autopunindo. Aí ela sabota o sucesso dela. Sabota o sucesso dela, ela continua se autopunindo. Por que Pedro foi perdoado e Judas não? Se Judas pedisse perdão, ele ia ser perdoado? Ia. Mas o que Judas fez? Remorso, né? Remorso. O remorso leva a pessoa a se acabar. Se acabar. A pessoa não dá chance a ela mesma.
Entende? Agora, Pedro, né, ele foi lá e pregava para o sumo sacerdote lá, que eram os caras, a nata da religiosidade da época, entende? Pegava os caras, confrontava lá eles, né, exortava eles, entende? Por quê? Foi restaurado. Um simples pescador iletrado. Não se via inferior a ninguém, amém, queridos? Agora, uma coisa que nós temos que aprender para encerrar a palavra de hoje é a seguinte: existe duas maneiras de você firmar a sua autoimagem. Você como pessoa. Presta bastante atenção nisso. Duas maneiras. Existem a maneira na qual Deus te vê e a Bíblia te vê, você como pessoa. E existe a maneira na qual o mundo te vê e quer levar você a se ver como pessoa. Vocês estão me entendendo? Existe a maneira na qual a Bíblia te vê e Deus te vê e fala quem você é, o que você pode, o que você tem. E existe uma outra maneira na qual o mundo tenta passar para a gente todo dia, através das propagandas, né? Através das pessoas, né? Quem você é, o que você pode, o que você tem. Vou explicar, para ficar mais claro para vocês. Existem 3 palavras que elas são chaves para definir a autoimagem e a autoestima da pessoa. O que é autoimagem? É aquilo que você pensa ao seu respeito. A autoestima, aquilo que você sente ao seu respeito. Como você se sente. Né? Às vezes a pessoa com uma autoimagem, tem pessoas que têm uma autoimagem jóia e uma autoestima fraca. Entende? Ou seja, ela se vê bem como pessoa, mas aqui tem alguma coisa aqui dentro dela que ela não gosta dela. Que ela se auto-rejeita como pessoa. Ela se auto-rejeita. Ela se auto-sabota, como diz o outro, né? Sabota ela mesma. E essas 3 palavras são as seguintes, presta atenção. Ser, são 3 verbos, né? Ter e fazer. Faça assim comigo. Ser, ter e fazer. Você definiu sua vida. Sua vida está definida nesses três verbos. Verbo ser, o verbo ter e o verbo fazer. Para Deus, primeiro você tem que ser, para depois ter e fazer. Para Deus. Primeiro você tem que ser, para depois ter e fazer. Deus está interessado naquilo que você é, e não naquilo que você faz, nem naquilo que você tem. Deus te ama pelo que você é, e não por aquilo que você faz, nem aquilo pelo que você tem. Já no mundo é o inverso, porque o mundo jaz no maligno. O mundo é o seguinte: para você ser, você tem que ter e fazer. Por aquilo que você tem, por aquilo que você faz, o mundo julga quem você é. Entendeu a diferença? Um exemplo. Pedro, né? Aos olhos do mundo, Pedro não era nada. Ele era pescador, iletrado, né? Não vale nada. Vamos dizer, não vale um cacho de banana. Né? Não vale nada. Mas aos olhos de Deus, ele não valia nada? Não, aos olhos de Deus, foi um grande homem poderoso nas mãos de Deus, amém? O mundo aí é o seguinte: se você tem dinheiro, se você tem carrão do ano, se você tem posses, né? Posses. O que eu falo de posses? Propriedades. Você é uma pessoa bem vista. Não é verdade? É verdade. Se você... Isso é o ter, né? Agora, o fazer agora. O que você faz? Ah, eu sou um mecânico. Ih, mecânico. Ah, eu sou um gari. Ih, gari. O que você é? Não, eu sou um médico. Opa, entende? O que você faz? Sou médico. O que você faz? Sou médico. O mundo, ele confunde ser com fazer. Ele não é
um médico, ele exerce a medicina. Agora, quem é ele como pessoa? Ele como pessoa. Pessoa dele, quem ele é? Entende? O que você é, não é aquilo que você faz, nem aquilo que você tem. Quem é você como pessoa? O mundo, ele coloca a identidade da pessoa naquilo que ela faz e naquilo que ela tem. Né? Não é verdade, queridos? Por isso que nós, né, muitas das vezes, nós aí no mundo, aí, nós achamos que o mundo acha que a gente não vale nada, porque você não tem muitas coisas, e não faz grandes coisas aos olhos do mundo, você não vale nada. Entende? Isso é uma mentira. Para Deus não. Deus olha primeiro, quem você é? Eu. Né? Olha que coisa mais tremenda. Né? Paulo entendeu tanto isso, presta atenção agora, que ele entendeu tanto isso, queridos, que Paulo, ele era, aos olhos do mundo, ele era um cara top. Paulo era general do exército romano, né? General, posição de alta patente, né? No mundo, que até então o Império Romano que dominava, general romano. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era o homem mais sábio da época, Gamaliel, né? Paulo, ele devia ter, né, posses, né? Aí o Senhor derruba ele do cavalo, né? Ele se transforma de Saulo para Paulo, e aí você vai ler as cartas de Paulo, ele começa assim: Paulo, apóstolo e servo de Cristo Jesus. Eu não falo apóstolo Paulo. Paulo, eu sou Paulo. Eu não sou meu título, eu sou João, entendeu? Eu sou João. A pessoa, João, quem que é a pessoa do João? Quem que é essa pessoa aqui, ó? É a pessoa amada por Deus, a pessoa que tem um alto valor para Deus, foi compra com o sangue de Jesus, o seu valor está né, o seu valor não está naquilo que você tem ou naquilo que você faz, o seu valor para Deus foi no preço que foi pago por você, você para Deus vale a própria vida de Deus, amém? Foi o preço que Jesus pagou lá na cruz, ele morreu por você, para mostrar para a gente que a gente é valioso, que a gente é precioso, amém, querido? Para o mundo, às vezes, o mundo pode nos julgar como a gente não valendo nada, mas para Deus, que é o mais importante, que a Bíblia fala que o mundo passa e a sua concupiscência também, vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, amém, queridos? Então, para de dar atenção para o que o mundo fala, para de dar atenção para que aquilo que o mundo acha que é importante, passe a dar atenção naquilo que Deus acha que é importante, amém? Deus está interessado em você, como pessoa, pura e simples, Não é, eu tenho um título de odontólogo, eu sou odontólogo, eu tenho mais acesso a Deus do que eu. Não. Pelo contrário, o que nos dá acesso a Deus é um coração quebrantado e contrito, que Deus não despreza, amém? Não é dinheiro, não é nada disso, é um coração quebrantado e contrito. Você tem presença ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, amém? Acessa a presença dele, amém? Nós precisamos entender isso e quebrar essa inversão de valores que o mundo, né, colocou em nós. Aí você acha que não vale nada. Você não é, o seu valor não está naquilo que você tem e naquilo que você faz. O seu valor está naquilo que foi pago por você lá na cruz do Calvário, que foi a própria vida de Deus. E se Deus pagou, é porque você vale muito para Ele. Eu valo muito para Ele. Amém? Você tem valor. Aquela música, né? O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém, queridos? Então, fique na palavra. Fique no reino. Não fique no mundo. No conceito do mundo. Entende? Para Deus, não. Você foi criado como Pedro, né? Pedro, aos olhos do mundo, não valia nada. Mas para Deus, Deus não olhava dessa forma. Deus, não, esse aqui é Pedro. Antes que houvesse mundo, eu criei um propósito. Antes que houvesse mundo. Aí eu criei Pedro para cumprir o propósito, que é a palavra do Miles Monroe, né? Entende? Esse Pedro aqui eu vou amar ele, vou curar, vou libertar, ele vai me servir com poder e glória, amém?
esse é você. Amém? Deus olha para você como pessoa, olha para a sua história, vem com amor e com a graça dele, te salva, te cura, te liberta, te restaura. Você, pessoa. Aí depois ele te dá a revelação daquilo que ele te criou como pessoa para fazer e para ter. Amém? Deus, ele age assim. Pastor, mesmo que eu não faça nada e não tenha nada, Deus vai me amar? Vai amar você como pessoa. Você é filho. Filho, o amor de verdadeiro de um pai para o filho, o pai que ama o filho verdadeiramente, ele não ama o filho pelo que ele faz ou pelo que ele tem, não é verdade? A gente que é pai sabe disso, que é mãe, né? Você ama o seu filho, filho, ó, se você for rico, eu vou te amar. Se você for pobre, não vou te amar. É assim que o pai ama? Não é assim. Eu, pelo menos, não é assim. Ó, filho, se você fizer esse curso aqui, eu vou te amar. Se você não fizer esse curso, eu não vou te amar. É assim? Não é. O pai, ele ama o filho pelo que ele é. O prazer do pai está na presença do filho, no seu relacionamento com seu filho. Amém? E Deus é assim, querido. Jesus falou assim: vós que sois maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste. Aí Jesus fala assim: qual é o pai que, se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Se o filho pedir um ovo, ele vai dar um escorpião. Amém? Então Deus, ele está interessado em você como pessoa, no seu relacionamento com ele. E é nesse relacionamento que nós descobrimos verdadeiramente quem nós somos, seu valor, a sua importância. Amém? Propósito para qual Deus te criou. Amém? Que você tem Deus, você é filho de Deus. Você não é nada daquilo que seu pai e sua mãe falou que você era, de uma forma negativa. Nada daquilo. Tem nada a ver com Deus isso. Jeremias 29:11, Deus fala assim, né? Deus fala assim, que não são pensamentos de mal que ele tem ao nosso respeito, mas pensamentos de paz. Amém? Para nos dar o fim que nós desejamos. Amém? Lá no céu, né? Lá no céu, eu não vou levar meu consultório para o céu, eu não vou levar essa igreja para o céu. Lá no céu vai ser eu e Jesus, ó, meu relacionamento com ele. Lá não vai dar nada disso. É você e ele, amém? O que tem de mais precioso aqui na terra são as vidas, para Deus, vidas. Amém? Por isso que quando você recebe Jesus, primeira coisa que leva você a entender é o quê? Prega o evangelho. Eu quero vidas. Quero ver vidas sendo salvas, curadas, libertas, restauradas, abençoadas. É isso que Deus quer ver. Ele não quer templos enormes, luxuosos, não quer isso. Deus não quer riqueza, quer nada disso. Ele é dono de tudo, não precisa disso, ele é dono. Deus quer vidas que o diabo roubou dele. O diabo roubou as vidas do Senhor com o pecado. E Deus quer elas de volta, amém? Através do sacrifício de Jesus. Amém? Entender seu valor, seu significado, sua importância. Amém? Assim, pastor, quer dizer então que tem algum problema em ter uma casa boa? Nenhum problema. Deus tem prazer em abençoar seus filhos. Tem problema de ter um carro bom para me andar? Não tem nenhum problema. Deus tem prazer em abençoar seus filhos. A Bíblia fala que o melhor dessa terra é para os filhos, não é para o ímpio, é para os filhos de Deus. Agora o problema está em você colocar o coração nas coisas, colocar a sua identidade nas coisas. Entende? Queridos. Por isso que existe o deserto, né? O deserto, às vezes, a pessoa tem muitas posses, ela se converte, ela perde aquelas posses dela, para Deus ensinar para ela: eu amo você pelo que você é, não é pelo que você tem. Você é importante, é pelo que você é, não é pelo que você tem. Eu amo você, não é pelo que você fazia, eu amo você pelo que você é. Quando tem muitas pessoas que entendem isso, já viu que quando a pessoa entende isso, larga a profissão dela no mundo para servir o Senhor, porque ela entendeu isso. Que ela é amada por Deus, não é por causa da profissão dela. Servir a Deus
É superior, infinitamente superior, melhor. Amém? Eles perguntaram para o Billy Graham, né? Billy Graham, que é um grande evangelista dos Estados Unidos, perguntaram assim: Billy Graham, se você não foi pregar lá na África, Billy Graham, né, cara branco, os olhos azuis, né, foi pregar lá na África. Aí eles perguntaram: Billy Graham, se você não fosse branco e americano, onde você estaria agora? Tipo assim, né? Você não estaria aqui agora, você não estaria sendo honrado agora, né? Billy Graham falou assim: eu sou o que eu sou pela graça de Deus, amém, queridos? Fala assim: eu sou o que eu sou pela graça de Deus, como Paulo falou. Em uma outra situação, eles falaram para ele assim: Billy Graham, você é um homem querido nos Estados Unidos, um homem amado, super popular, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Você vai ganhar fácil, não vai ter nem adversário. Sabe o que ele falou? Eu não me rebaixaria a tal ponto. Amém? A sua verdadeira identidade, propósito, está em Deus. Amém? E o verdadeiro sentido da sua vida está naquilo que Deus te criou para fazer. O meu verdadeiro sentido da minha vida não está no meu consultório. Tem gente que morre por causa de profissão. Nossa, minha profissão. E sai falando, sai contando vantagem, né? Não está nisso. Minha maior alegria está fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora, ó. Sendo canal de Deus na vida de vocês, amém, queridos? Vendo o amor do Pai, que me alcançou, que tem me curado, me libertado, me restaurado, alcançando vocês também, curando, libertando e restaurando. Vendo a verdade do Pai, que liberta, sendo revelada a mim pelo Espírito Santo, e eu liberando essa verdade na vida de vocês, libertando vocês dos enganos do diabo, que é o que está aí no mundo. Né? Amém? A pessoa hoje, o ser humano, ele perdeu o mundo aí, ó. Presta atenção para encerrar. Esse mundo aí, ele é tão maligno, terrível, que o valor do ser humano, ó, cada dia está mais baixo, as pessoas que vão por ele. Ó. Hoje, o cachorro vai mais do que o homem, o ser humano. Conta em Anápolis quantos pet shop tem. Sabe o que é pet shop? É para você levar seu cachorro lá, para cortar o cabelinho dele, tomar banho, passar desodorante, perfume, fazer trança. Tem médico lá. Quantos hospital tem? Pergunta se tem fila para você deixar cachorro lá para tratar. Não tem. Agora, pergunta se vai lá no hospital ver se você é atendido. Não é. Tem mais pet shop que hospital. Cachorro tem mais valor que o homem. Hoje, se você matar filhote de qualquer animal, você vai preso. 10 anos de cadeia. Mas hoje tem lei para ser, só não foi aprovada por causa da bancada evangélica. Tem lá lei para se aprovar o aborto, que é matar o ser humano. Mata e joga no lixo. Que é o valor que o mundo dá para o ser humano. Você vê que tem nada a ver. Hoje, o dinheiro fala tão mais alto que a pessoa, uma menina hoje pega, né, a virgindade dela e coloca para ser leiloada na internet. Vocês viram isso? Onde que ponto chegou? Que absurdo. Por causa de dinheiro. Vai para o inferno por causa de dinheiro. Entende? É o valor que o mundo atribui para as pessoas. É o valor que nos passaram quando a gente não tinha Jesus. Que nós precisamos agora quebrar isso no nome do Senhor Jesus. Amém? Não aceitar isso mais. Amém? Lembra de Pedro. Pedro. O mundo não valia nada, mas para Deus, precioso, valoroso, poderoso. Amém? Paulo, que no mundo valia muita coisa. Aí Deus fez Paulo entender que tudo aquilo que ele tinha no mundo. O que Paulo fala? Ele dá o currículo dele todinho. Ele fala assim, ó, se eu quisesse me vangloriar, porque Paulo ele ia pregava nas igrejas, aí depois iam uns caras lá e falavam, não, nós somos mais importantes que Paulo, nós fizemos mais coisas que Paulo, para as pessoas dar mais crédito para que as pessoas falaram. E Paulo fala, ó, se vocês, espera aí que eu vou dar minhas credenciais agora, do meu apostolado. Eu sou hebreu, quer dizer, eu sou judeu, né, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, né, criado aos pés de Gamaliel, dá o currículo deles. Mas sabe o que ele fala no fim?
tudo isso eu considerei como perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Minha identidade não está aí, minha identidade está no Cristo. Lembra de Paulo? Quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é o seu valor? O que você pode? O que você tem? Amém? Fala assim comigo. Vamos responder as 3 perguntas? Quem é você? Fala assim, eu sou filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é você. O que você pode? Fala assim, eu tudo posso, tudo posso, tudo posso. Fala assim, eu não sou incapaz, eu tudo posso. Para mim não há impossíveis. Fala assim, mesmo que seja impossível para mim, é possível para Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Nunca mais fale, eu não consigo, eu não dou conta. Isso é mentira do diabo. Tudo posso naquele que me fortalece. É desejo seu, orou, é propósito, está no propósito de Deus, você tudo pode naquele que te fortalece. Vem algo no meu coração, primeira coisa que eu faço, Senhor, faz parte do seu propósito para qual o Senhor me criou? Faz, então eu vou conseguir, eu vou alcançar. Mesmo que para mim seja humanamente impossível, mesmo que humanamente seja inatingível, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? E a terceira pergunta, o que você tem? O que você tem? Fala assim, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo que é de Deus é meu. Fala assim, Ele é o dono do céu e da terra. Fala assim, eu sou herdeiro dele. Fala assim, tudo que eu peço para Ele, no nome de Jesus, Ele me dá, para que a minha alegria seja completa. Basta eu crer, ter fé. Amém? Isso é você. 3 perguntas, 3 verbos. Ser, ter, fazer.